conosco o novo presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe, o desembargador Edson Ulisses. Presidente, bom dia para o senhor, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, tudo bem? Bom dia, Paulo, é Paulo que está falando? Isso, exatamente. Bom dia, Paulo, bom dia, ouvinte da Jovem Pan, uma satisfação estar com você nesta manhã. Nós que lhe agradecemos pela sua participação aqui, ter aceitado o convite da produção. Presidente, o senhor foi eleito recentemente o novo presidente do Tribunal de Justiça. O que esperar da sua gestão? Fala-se muito numa justiça humanitária. O que seria essa justiça, presidente? Olha, Paulo, eu estou com pouco retorno, estou lhe ouvindo bem baixinho, não sei se pode melhorar aí um pouco. Está melhorado o retorno? O senhor está ouvindo agora? Está me ouvindo bem agora, presidente? Melhorou. Agora sim. Melhorou. Então, eu perguntei que se fala muito em justiça humanitária. O que seria essa justiça na sua gestão, por exemplo? Veja, a justiça humanitária, ela vem numa linha de... O presidente atual sempre teve historicamente na linha dos direitos humanos. E queremos fazer uma justiça com foco também nos direitos humanos. Para os senhores terem uma ideia, Sergipe, através do judiciário sergipano, e ontem eu soube dessa notícia, fiquei assim bastante entusiasmado e contente também, doou para o combate à pandemia quase 6 milhões de reais. Era um dinheiro decorrente das sanções e cumprimento de obrigações alternativas pelos infratores. Esse dinheiro foi destinado para o combate à Covid-19, distribuído na rede hospitalar. Então isso é uma prova inconteste da humanização do Poder Judiciário sergipano, que se faz hoje não só com a prestação jurisdicional, mas como também esses atos de apoio a uma campanha tão importante que é do combate ao coronavírus. Nós temos também já em curso, já com plena ação no meio da sociedade sergipana, coordenadorias como Coordenadoria da Mulher, que trabalha não só na punição dos infratores, como também na sua proposta de recuperação do homem, né? Nós sabemos que a cultura machista, que infelizmente predomina no Brasil e talvez em outros países, decorre de uma cultura formada milenarmente, em que o homem é o dono da mulher. O homem no passado tinha direito de vida e morte sobre a mulher, e a mulher para ele era uma coisa. E isso vem se transmitindo sem que haja um processo de desconstrução dessa cultura machista. E ainda hoje repercute de uma forma danosa com a existência de feminicídios, de espancamento, de violação das mulheres em todos os sentidos, seja do ponto de vista psicológico, material, físico. E o Tribunal de Justiça de Sergipe, o Poder Judiciário de Sergipe, tem se empenhado no combate a essas práticas. E eu cito como exemplo um caso em que eu escrevi um artigo, foi publicado na mídia, onde eu aponto como a forma de se combater esse machismo, essa violência contra a mulher, através do processo educativo, né? Um processo de desconstrução dessa concepção machista e substituindo por uma cultura de paz, né? de compreensão, de respeito, de identidade da mulher como companheira, como uma pessoa que mais contribui do que prejudica na relação. Temos ainda uma coordenadoria, a coordenadoria da mulher exercida hoje pela doutora Rosa Jeane, e hoje temos uma outra coordenadoria, que é a da infância, da criança e adolescente, que tem à frente a doutora Iraci Mangueira, que todo mundo conhece em Sergipe, também pelas suas ações de defesa da criança, que tem feito cumprir o primado da Constituição, que é a criança é prioridade absoluta, né? Nós temos também uma forma de humanizar a justiça, a ação bastante intensa do trabalho dos juizados especiais, onde milhares e milhares de pessoas são atendidas
em suas demandas, né, são exatamente aquelas pessoas menos protegidas ou menos aquinhoadas da sorte, e que são atendidas dentro dessa visão de rapidez e de composição dos conflitos. Temos ainda hoje uma vertente que já vem no mundo sendo dinamizada e hoje atinge o Brasil através do CNJ, que é a famosa justiça restaurativa, onde há uma composição de conflitos em que o ofensor, o agressor, ele, apesar de ser apenado pelas práticas das infrações que cometem, eles são resgatados para a reinserção na sociedade através de ciclos restaurativos com a família, com o seu grupo social, tirando aquela afeição meramente punitiva que se tem hoje uma concepção ainda, infelizmente, que a sociedade ainda vê simplesmente a punição como remédio, quando na verdade o processo é de restaurar o homem para reinseri-lo na sociedade, né? Ainda resta uma esperança no homem, mesmo que ele seja delinquente, né? A sociedade, quanto mais ele pune sem essa expectativa de restaurar, ele torna aquele infrator de hoje um maior infrator de amanhã, reincidente, mais odiento, mais raivoso com a sociedade, e ele se torna mais agressivo com os seus, vamos dizer assim, outrora companheiros de trabalho, companheiros de família, com seus familiares, com o ser humano de uma forma geral. É isso que já existe no judiciário, e nós vamos incrementar, vamos estimular, vamos trazer essas informações para que a sociedade conheça o que o Tribunal de Justiça de Sergipe faz, que não é simplesmente julgar os casos, mas o seu lado humano, o seu lado humanístico. Presidente, a gente sabe e observa, até pelo passar do tempo, que o Poder Judiciário é um dos poderes mais fechados, se não o poder mais fechado dos três poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Quando o senhor fala em humanizar, acredito que o senhor esteja falando também em aproximar mais o Poder Judiciário do povo. De que maneira o senhor pretende fazer essa aproximação, e o senhor acha que é importante que o povo esteja mais próximo do Poder Judiciário? É importante, sim. Eu cito o nosso exemplo aqui. Estamos conversando hoje exatamente para trazer para a sociedade o que fazemos, que muitas vezes a sociedade, por falta de divulgação do próprio Poder Judiciário, não conhece, né? Eu tenho certeza que essa participação financeira do Tribunal de Justiça de Sergipe, do Poder Judiciário sergipano, no combate ao coronavírus, tenha tido a divulgação merecida. Talvez até porque o tribunal, na sua trajetória tradicional, não divulga certas coisas que ele pratica, e pratica muito bem em favor da sociedade. Mas é necessário que haja essa aproximação com a mídia, como começamos a fazer, como estamos fazendo aqui, para que a sociedade entenda a ação do judiciário, que não é aquele poder hermético, isolado, fechado, não é isso. O judiciário tem ações de cidadania, tem ações que buscam essa aproximação, só que talvez por defeito do próprio poder isso não ocorra, né? Não tem aberto as portas de modo suficiente a que a sociedade participe. Por exemplo, trazer para a sociedade, além disso que eu falei, o debate de alterações da legislação, mudança de códigos que são feitas constantemente, e isso é debatido apenas no intramuros, nas escolas judiciais, na escola do Ministério Público, na OAB, sem que o povo, que a sociedade, de uma forma livre, possa participar em seminários, em debates, em encontros, para que a sociedade também conheça as novidades legislativas e possa melhor participar. Perfeito. O senhor certamente terá grandes desafios à frente aí dessa gestão do Tribunal de Justiça. Os fóruns, por exemplo, de Itabi, Nossa Senhora Aparecida, Pinhão, Pedra Mole, foram fechados. O senhor pretende reabri-los em sua gestão? Veja, não há essa análise nesse momento, porque isso foi feito de forma
estudada, pensada, se verificou que essas áreas, essas cidades, esses povoados, poderiam ser atendidos de uma forma mais intensa do que como estava antes. Por exemplo, na sede da comarca, você tinha juiz todo dia, todos os dias tinha juiz, despachando, atendendo. E nesses fóruns, nos distritos, você tinha um dia ou dois na semana. Então, isso foi pensado de uma forma para melhor atender a população. Muito embora um pouco mais distante, mas de uma forma mais intensa, e que a própria sociedade teria um maior e melhor acesso ao magistrado que está na comarca atendendo diariamente. Presidente, como será a sua relação com os servidores públicos aí do Judiciário, já que a gestão passada teve alguns atritos com a entidade que representa os servidores, o Sindijus? Como é que será a sua relação com a categoria, que também é tão importante quanto os desembargadores e juízes que fazem o Tribunal de Justiça? Eu vou dizer o que consta lá em cada computador de cada servidor. Você é importante e integra a nossa administração. Então, a administração atual não é que os outros não tivessem, mas vai procurar cada vez mais se aproximar dos servidores, porque sem eles o tribunal não existiria. A gente tem a plena consciência que decorrente dessa força de mão de obra, da integração de todos os servidores, que o judiciário se faz grande, né? Eu acredito que o diálogo deverá haver, não é, com abertura de parte a parte. É importante que não se apenas reclame, mas se contribua. Né? Você não resolve o problema simplesmente criticando. Quando participar da crítica, traga também a sua contribuição para a solução. Seja um agente, seja proativo, né? É isso que nós precisamos ter de parte a parte para encontrar saídas, né? Quando eu penso sozinho, eu tenho uma única saída, uma única alternativa. Quando eu penso no coletivo, as saídas e as alternativas se multiplicam, elas se agigantam, e aí sempre sai melhor alternativas, melhores soluções para, às vezes, um problema que é singelo e que pode ser resolvido de uma forma fácil quando você dialoga. Exatamente, nada melhor do que o diálogo, né? Ô, presidente, falando em diálogo, falando em servidores públicos, eu sou mais do que ninguém conhecedor, sabe que a Constituição assegura a revisão inflacionária anual dos servidores, porém no ano passado essa revisão foi de 5,4%, mas o seu antecessor, o Osório Ramos, não concedeu. O senhor pretende rever essa revisão inflacionária dos servidores? Olha, Paulo, a situação dos servidores, como do Brasil inteiro, é uma situação de dificuldades, né? Você tem uma situação de déficit nos repasses, né? Primeiro começa com o déficit na arrecadação, e isso repercute, isso impacta no repasse das verbas, chamado do ODESF, para os poderes, né? O executivo arrecada e repassa para os demais poderes. Então, isso caiu bastante. Por outro lado, há uma legislação federal proibindo, nessa fase de pandemia, reajustes, né? Eu acredito que o doutor Osório tenha passado por essa turbulência, não tenha dúvida que quem enfrentou no primeiro momento a pandemia, as dificuldades foram grandes, né? Todos nós sabemos, as empresas deixaram de produzir, por conta disso deixaram de recolher tributos, e por sua vez repercutiu junto a todo mundo. As vendas da sociedade, dos trabalhadores caíram, então estamos vivendo uma fase de dificuldade. E isso será levado em consideração. Porém, o diálogo será travado, já tenho como deliberação que assim que arrumarmos a casa dessa fase inicial, nós estamos tomando pé de toda a situação e para em seguida atendermos a um pleito de uma audiência com o sindicato dos servidores para dialogarmos sobre o reajuste ou as vantagens que os servidores têm direito e fazermos, dentro do possível, as acomodações necessárias. Uhum. Tem muitas perguntas aqui pelo WhatsApp, presidente Edson Ulisses, do Tribunal de Justiça de Sergipe, sobre concurso público.
Eles estão perguntando aqui, várias pessoas questionando se haverá concurso público no TJ na sua gestão. E eu já encaixo essas perguntas dos ouvintes, se há previsão nesse concurso público, caso o senhor tenha interesse em fazer, para a área de jornalista também, já que é uma área que nunca teve concurso público é no TJ. Aí eu tenho que puxar um pouco para a mensagem também do presidente. Claro. Olha, a previsão de concurso público nós não temos ainda. Não foi na programação do nosso planejamento estratégico, não há previsão para concurso público. Nós temos um concurso de magistrados ainda vigente, pretendemos chamá-los, não é? Porém, de servidores, não temos essa previsão. Até porque o Tribunal de Justiça é um tribunal que tem uma estrutura enxuta, né? O corpo funcional serve muito bem ao judiciário, portanto não temos previsão, mas não impede, com evoluir, com o passar do tempo, se avaliarmos essa necessidade, faremos o concurso, mas nada agora ainda previsto. E também nós temos um novo normal, não é, Paulo? Nós temos hoje o trabalho remoto, temos também o avanço tecnológico e muitas demandas da área judiciária que poderiam ser executadas com a presença do servidor, isso hoje se faz com a tecnologia. Então é necessário que se repense, que se redirecione a mão de obra, né? A tecnologia tomou conta do mundo, e agora aqui no nosso Poder Judiciário nós tivemos um avanço muito grande em virtude dos investimentos feitos na área de tecnologia. Tanto é assim que durante a pandemia o tribunal continuou produziu até mais, em virtude dos investimentos anteriormente feitos na área de tecnologia. O trabalho remoto foi uma tônica, que acredito que veio para ficar, porque traz uma série de vantagens para o servidor, principalmente, que pode trabalhar da sua residência, vantagem para o tribunal, porque economia uma série de itens, como, por exemplo, diminui o uso da energia, diminui o uso de material de limpeza, a própria mão de obra do terceirizado e tudo mais. Quer dizer, são coisas que surgiram, né? A pandemia ser ruim por um lado, traz lições, traz experiência, traz ensinamentos que você tem ao se reinventar, utilizar dessas mudanças para algum proveito, não é? Porque não só você sofre os impactos, mas também deve ser suficientemente inteligente para tirar proveito da crise. Presidente, a gente tem observado que muitas ações do Ministério Público, os juízes têm acatado e corretamente, em relação muitas vezes a número excessivo de encargos comissionados em prefeituras pelo interior, em câmaras municipais. São câmaras, por exemplo, que a gente observa que não tem quase estrutura nenhuma para funcionar, mas tem lá não sei quantos cargos comissionados e recebendo altos salários. Aquela questão do apadrinhamento político, né? E a Justiça tem feito sua parte na medida do possível, proibindo que isso aconteça. Muitas vezes até limitando o número X de servidores comissionados. Pelo que a gente pesquisou, o Tribunal de Justiça tem hoje 1.000 funcionários comissionados, cargos em comissão, se eu não estiver enganado, você me corrige, por favor, que totaliza quase 1/3 do total de servidores do órgão, que tem 2.500 servidores. O senhor também não acha que o TJ tem muitos servidores comissionados, não, presidente? Paulo, nós estamos, salvo engano, nós estamos no limite legal. Pode haver aqui e acolá alguma variação, mas veja, o servidor do judiciário nessa área de comissionamento é um pouco diferente, porque você tem uma matéria muito especializada, e se você não remunerar profissionais que você vai buscar no mercado com expertise para trabalhar as questões mais complexas do judiciário, você não consegue mão de obra à altura dessas complexidades, né? Então você reclama um assessor de magistrado, que hoje, por exemplo, no meu gabinete nós temos 3 assessores, né? Um deles é funcionário
e 2 não são servidores, que prestam assistência direta na elaboração de propostas de votos e tal. Se você não oferta um patamar de vencimento minimamente razoável, você não encontra quem preste esse serviço, né? Porque o técnico, ele tem uma missão diferenciada do assessor, daquele que é diretamente ligado ao magistrado. Você tem uma série de fatores que você tem que sopesar para ir buscar no mercado um profissional que seja minimamente remunerado à sua altura para que possa prestar um trabalho de melhor qualidade, de uma sentença de maior qualidade, né, com a celeridade necessária. Então tem que se analisar cada caso e não se fazer genericamente como se faz a crítica, né? Nós estamos abertos à discussão, o Sindicato dos Servidores tem feito algumas abordagens sobre isso, nós temos demonstrado que o nosso patamar de comissionamento está dentro do limite legal. Uhum. Ô presidente, como será a relação do seu mandato com os demais poderes, com o poder executivo, com o poder legislativo? O senhor vai permitir, por exemplo, algum tipo de protagonismo político por parte de um juiz ou outro que acabe se deixando levar pela mídia, por exemplo, enfim? Como é que será essa relação sua com os próprios juízes, magistrados, mas principalmente com os poderes executivo e legislativo? Olha, Paulo, o Tribunal de Justiça de Sergipe se pauta pelo princípio constitucional da independência e da harmonia. Isso sempre houve, nunca houve dissenso entre os poderes de Sergipe, né? E em Sergipe também nós não temos protagonismo de magistrados que se lançam em avançar além das suas atribuições. Aqui ninguém foi contaminado pela turma de Curitiba, né? Eu não quero emitir juízo de valor. Mas, em verdade, Sergipe é um estado onde tem uma magistratura muito equilibrada, né? E até a gente nota uma certa cautela de manifestações e tal, o que às vezes até prejudica, né? É necessário que se dê conhecimento de sentenças importantes, de decisões que traz apreciações de casos que interessam a sociedade. A gente percebe que na magistratura de Sergipe, até por uma cautela, há uma certa retração em divulgar certas decisões e até mesmo nas questões que repercutem no que tange a colarinho branco, como se dizia no passado, hoje não é mais colarinho branco, ações de improbidades, lavagem de dinheiro. Isso é feito de uma forma muito discreta, né? A decisão é posta, a decisão é publicada, que aí permite acesso ao público, permite acesso à imprensa. Então nós não temos essa preocupação, porque Sergipe prima no seu poder judiciário pelo equilíbrio, pela ética, e esse norte que continuaremos dando. Porém, objetivando aproximar o judiciário da sociedade, da mídia, e esperamos o processo inverso, né? Essa inter-relação, essa simbiose, para que se tenha um judiciário transparente, visto pela sociedade, e que a sociedade possa dar proteção àquilo que o judiciário faz. Aqui o Rafael pelo WhatsApp da PAN, ele diz: bom dia a todos, gostaria de perguntar ao presidente se pretende fazer processo seletivo interno para detectar os servidores aptos para exercer os cargos em comissão de natureza técnica. Olha, a seleção interna, não conheço esse processo, porque quando eles são aprovados no concurso é porque eles já estão selecionados. O que falta talvez seja o exercício da prática, que isso vem com o tempo. É natural, quando você entra num concurso, você é selecionado no universo amplo do direito ou das áreas que você está sendo selecionado, e no exercício da prática você vai se aprofundando, se qualificando. Eu não conheço esse processo interno para atribuir maior e menor qualificação aos quadros do judiciário.
Tem professores aqui questionando sobre a questão do redutor salarial e diz que depende somente da Justiça, que já ganharam no Supremo Tribunal Federal e que agora depende do Poder Judiciário sergipano fazer cumprir o que determinou o Supremo. O senhor tem alguma informação sobre quando será autorizado a liberação do redutor salarial aos professores, ô presidente? Olha, Rosalvo, nós estamos chegando, Paulo, nós estamos chegando, eu tomei posse no dia 1º, hoje são 5, temos 5 dias, ou 4, né, porque o dia 1º não foi dia de trabalho, foi apenas de posse, quer dizer, o dia do efetivo exercício foi no dia 2, não conheço ainda, mas é um ponto a ser buscado, saber onde é que está isso, se realmente já chegou finalizado esse processo, se já há trânsito em julgado, e se houver trânsito em julgado, obviamente que isso será posto em prática, porque não há razão para, em havendo uma sentença transitada em julgado, se engavetar o processo tem que andar. Agora, na sua fase de execução, que também muitas vezes depende do autor da demanda, né? Preciso que se faça essa provocação. Eu estou falando em tese, não penso o processo em si, depende muitas vezes da provocação do próprio interessado. Perfeito. Para a gente concluir, já que o senhor tem compromisso, e a gente já lhe agradece mais uma vez pela atenção aqui ao Jornal da Manhã, edição local, falando em julgamento de processo. O ouvinte aqui pergunta: bom dia, pergunte por que demora tanto para julgar um processo. Tem uma causa que já foram ouvidas todas as partes em 2019, mas até hoje o juiz não deu nenhuma sentença. Pois não, presidente? Olha, para mim é estranho essa informação, porque a morosidade processual no judiciário sergipano, a gente está olhando agora pelo retrovisor, né? Nós somos campeões em celeridade e qualidade de decisão, mas o senhor tem, o ouvinte tem canais que o senhor possa levar ao conhecimento. O seu advogado pode reclamar na ouvidoria, pode reclamar na corregedoria, que tudo isso é levado em conta e lhe dado uma resposta disso que o senhor está querendo saber, disso que o senhor está reclamando. Os telefones estão no site do tribunal, no portal do tribunal, tanto da ouvidoria, que tem respondido com tempestividade, e também tem o canal, que é um instrumento bastante aberto, que é a corregedoria, se o senhor acha que existe uma morosidade de forma do embaraço do próprio juiz, porque muitas vezes você tem um processo que o embaraço é das próprias partes. O que preside o judiciário é o princípio da inércia. Se a parte não provoca, raramente você tem casos que o juiz age de ofício, mas a regra é que as partes provoquem o judiciário para que ele age. E a gente conclui aqui a última mensagem do ouvinte, ele falando aqui o seguinte, é o ouvinte Valdemar. Ele faz a seguinte reflexão: bom dia, Paulo e ouvintes da Jovem Pan. Interessante que para o servidor raia miúda é legal não repor ao menos as perdas salariais, e isto desde o governo do falecido Marcelo Deda. Porém, para o alto escalão e comissionados não há problema. É a reflexão que o ouvinte faz. Pois não. Eu tenho a dizer que há um equívoco aí. O judiciário durante muitos anos ficou sem a reposição salarial da Constituição, muitos e muitos anos, né? Isso talvez o ouvinte não tenha conhecimento disso, e se tem que rever a sua posição, né? Comissionados, ao contrário do que ele afirma, reiteradamente tem sido preservado aquela remuneração deles, o valor do comissionamento, não tem tido reajuste, enquanto os servidores da casa têm sido remunerados de forma superior a muitos e muitos servidores de outras áreas, de outros poderes, que às vezes têm reajustes bem inferiores. Quer dizer, o que existe é muita desinformação e mais espírito de discussão, de cobranças, sem a devida informação para posicionar uma indagação que talvez esteja fora da realidade.
Desembargador Edson Ulisses, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, nosso muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Nosso muito obrigado de coração. O senhor, que a gente sabe que é ouvinte assíduo aqui do Jornal da Manhã, acompanha sempre. O senhor que já foi inclusive presidente da OAB Sergipana, fez um grande trabalho. Nós temos certeza absoluta que o Poder Judiciário vai viver novos tempos com a sua presidência, com sua frente comandando o Poder Judiciário sergipano. Temos certeza que a relação com os servidores públicos também, assim como com os magistrados, mas também com os servidores públicos, que são tão importantes quanto os desembargadores e os juízes. Afinal de contas, não se faz justiça sem a participação dos servidores públicos. Tenho certeza que essa relação vai ser de diálogo, de respeito cada vez mais. Boa sorte para o senhor e conte com o apoio aqui do Jornal da Manhã da Jovem Pan. Obrigado, Paulo. Eu mando um abraço para Rosalvo. Pensei que ia encontrá-lo hoje na nossa conversa. Ele está se recuperando da Covid, viu, presidente? Não sabia. Então faço votos de uma rápida recuperação. Isso. É nosso amigo de longas datas, né? Desde a campanha da OAB e tal. É uma pessoa que eu gosto muito, um amigo. Deixo o meu abraço para ele, que voto de recuperação. Eu quero lhe dizer, Paulo, que o Tribunal de Justiça sempre teve um olhar de valorização dos servidores, né? Se você fizer ou alguém fizer esse levantamento, em todo o período de discussão salarial, há diálogo entre os gestores e o sindicato, há sempre uma apropriação de algum valor, né, para contemplar o trabalho dos servidores. Nós temos feito, o tribunal, né, tem feito gestões no sentido de atribuir benefícios, outros que não é só benefício salarial, como interiorização e outros mais, no sentido de pagamento daquelas atividades exercidas por servidores que vão para o interior como estímulo. E isso tem sido reajustado, a contribuição para os planos de saúde, né, auxílio alimentação, uma série de vantagens que se vê que o tribunal sempre está aberto a valorizar e atender os anseios dos servidores, né? É claro que isso faz na medida do possível. Por exemplo, nós temos agora na pandemia, uma lei que diz que é proibido dar reajuste, mas o tribunal nunca se fechou, né, para discutir, ouviu e mostrou as suas dificuldades, as suas carências para atender certas reivindicações. E vamos continuar conversando e analisando até que ponto se pode ou não contemplar alguma reivindicação dos servidores. Já que o senhor falou em auxílio, só uma dúvida aqui rapidamente. Os juízes em Sergipe continuam recebendo auxílio moradia, presidente? Auxílio moradia, salvo engano, não. Mas teve substituição por algum outro tipo de auxílio para compensar o moradia? Não. O que vem sendo pago é a saúde e a alimentação. Ok. Presidente, grande abraço. Próxima entrevista, queremos o senhor ao vivo aqui nos estúdios da Jovem Pan, tá bom? Se Deus quiser, sem coronavírus. Isso. E deixo aqui a minha prece que o nosso Pai Criador e Protetor nos proteja dessa pandemia, nos deixe a salvo com vida e saúde. Amém. Ok, conversamos assim com o presidente Edson Ulisses do Tribunal de Justiça de Sergipe, a quem nós agradecemos pela audiência. Presidente, grande abraço mais uma vez. Um abraço, um bom dia para todos.